Um judeu que não está preocupado em alcançar as nações não é um judeu completo. Um judeu que não está seguindo o exemplo do primeiro judeu não é um judeu completo. O judeu só existe para ser bênção para as famílias da terra. Ele foi criado para isso. Deus só escolhe Abraão depois do Gênesis capítulo 11. O que foi Gênesis capítulo 11? Babel. Por causa da rebeldia dos homens, não tinha nação até Babel. Era um povo só, era uma língua só. E os homens se rebelam contra Deus. Se rebelam contra a autoridade de Deus, e Deus os pune, dividindo-os em nações, espalhando-os pela terra. E Deuteronômio fala que ele dividiu as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Naquela época, quando nem havia ainda Abraão. As nações são criadas em Gênesis capítulo 11. Imediatamente no capítulo 12 você tem o quê? O chamado de Abraão. Já é um antídoto de Deus para a maldição que os homens chamaram sobre si. Qual é a missão de Abraão? Eu vou criar um povo a partir de você, Abraão. E você vai ser o responsável por agregar de novo a humanidade no meu manto, na minha tenda, na minha roupa. Abraão vai dar origem a um povo que vai ser responsável por trazer as nações de volta a Deus. Deus não quer que as nações estejam longe dele como hoje. Deus quer que as nações sejam resgatadas. Deus quer que as nações reconheçam e sigam o caminho de Deus. Deus quer que as nações conheçam os princípios eternos de Deus. Deus quer que as nações conheçam a Torá. Deus quer que as nações conheçam a Deus através do seu ungido. Que Ele é o único caminho. Yeshua é o único caminho. Yeshua é o único que pode levar a Torá, que pode levar o conhecimento de Deus para o mundo. Você sabia disso? Um dos palestrantes lá nessa conferência estava fazendo alusão a vários rabinos, rabino isso, rabino daquilo. Sempre tem, né, esse tipo que gosta de mostrar que sabe. Não, porque o rabino tal, o rabino aquilo outro, o rabino isso, o rabino aquilo. Aí depois houve um comentário assim, olha, eu sou grato a todos esses rabinos. Mas nenhum deles teve o poder de levar o conhecimento de Deus para o mundo. Aí perguntaram, mas como assim? Se você for no interior da Amazônia, bem interior mesmo, pega lá uma região bem inóspita, e você pergunta para as pessoas, quem foi o Rabino Akiva? Quem foi Maimônides? Quem foi Ibn Ezra? Quem foi Narmânides? Quem foi Rashi? Alguém vai saber? Agora você chega nesse mesmo local e pergunta para a mesma pessoa, você sabe quem foi Moisés? Você já ouviu falar do êxodo do Egito? Você já ouviu falar das 10 pragas? Você já ouviu falar da batalha de Davi e Golias? Eles vão falar sim. Você já ouviu falar, por que você conhece isso tudo? Não, porque isso é da Bíblia. Você já ouviu falar de Jesus? Sim. Quem é Jesus? É o meu Salvador. Yeshua representa a Torá sem fronteiras. E Yeshua é o único na história de Israel que tem o poder dado por Deus para levar o conhecimento do eterno às nações. E isso tem acontecido. Apesar do que tem sido feito contra ele, contra o seu ensino, contra o seu povo, contra a sua identidade, é verdade. Todo o Egito foi abençoado por Tsafinat Paner. Não foi? O Egito não sabia quem era Tsafinat Paner? Sabia. Tsafinat Paner era bênção para o Egito? Era. Tsafinat Paner foi bênção para o mundo? Foi. Mas e os irmãos de José? Reconheceram em Tsafinat Paner alguém próximo? Não.
Mas pelo fato de Safnat Paneah ser Safnat Paneah, impediu o mundo de ser abençoado? Não, o mundo foi abençoado com ele vestido de egípcio. Mas chegou o momento onde ele iria se revelar, não só para o mundo que já era bênção, mas para os seus irmãos. Mas como Safnat Paneah, os irmãos não reconheceram. Falando língua egípcia, os irmãos não reconheceram. Quando ele começou a se despir daquelas roupas egípcias, limpar a sua maquiagem, tirar a peruca, virar para os irmãos e dizer, quando ele disse, Ani Yosef, Udrai Avinu, eu sou José, ainda vive o nosso pai. Aí sim, a bênção. Se o mundo já foi abençoado com Safnat Paneah, imagina no dia que esse Safnat Paneah restaurar a sua identidade de volta para Yosef ben Yaakov. Aí ele vai ser bênção para o Egito e também para Israel. É isso que está acontecendo agora. O Yeshua transformado em Jesus, que se assenta às portas de Roma, o Yoshev al-Sharei Rom. Talmud fala que o Messias está sentado às portas de Roma. Eu acredito que está. É uma expressão, significa o quê? Roma o tomou. E ainda ele, cativo de Roma, tem sido bênção para o mundo inteiro. Mesmo ele cativo em Roma, tem abençoado as nações inteiras. Mesmo ele transvestido de romano. Mesmo ele falando latim. Mesmo ele com nome transliterado. Tem levado a Torá para o mundo. Imagina no dia que esse Jesus se revelar ao seu povo como Yeshua ben David ben Avraham. Aí, meu irmão, você vai ver uma revolução. Aí, ele vai sair de Roma e vai voltar para casa. É isso que nós aqui no Estranho de Sião temos feito nos últimos 20 anos. Levar Yeshua de volta para casa. E como que eu faço isso? Eu restauro o seu ensino. Eu coloco o seu ensino no contexto original. Eu ensino esses que vieram a conhecer Deus através dele, que há muito mais a ser aprendido. Que esse Yeshua veio escrever a lei de Deus no nosso coração e não aboli-la. Eu ensino que Yeshua jamais rejeitou o seu povo. Que Yeshua não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Yeshua não fez o Eterno eleger outro povo e rejeitar Israel. Que Yeshua, conforme as palavras do sábio Simeão, que apresentou o menino Yeshua no templo, ele diz, Deus, agora podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação aos gentios e glória para o seu povo Israel. Ele já é luz para a revelação aos gentios, tem sido nos últimos 2000 anos. Agora é hora dele ser glória para Israel. Chegou a hora dele ser glória para Israel. Chegou a hora dele se manifestar como filho de Davi, filho de Abraão. Por que as primeiras palavras do Novo Testamento declaram genealogia Toldot Sefer Toldot Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão, porque ele segue os passos de Abraão. Ele se preocupa com as nações. Ele se preocupa em difundir os atributos de Deus, a lei de Deus. Abraão ganhava almas para Deus. Desde quando foi chamado lá em Harã. Harã tem uma alusão de pecado, né? Harã, pecado. Abraão sai dali. Tera, o seu pai, acaba sendo... O pai foi chamado. Mas alguma coisa aconteceu em Harã que o pai ficou. E a tradição judaica diz que o pai de Abraão envolveu-se com a construção de ídolos. Ele fazia ídolos. E Abraão já havia tido a revelação do Deus único. Deus lhe revelou na imensidão do universo sobre a sua natureza.
Abraão sabia que aqueles deuses eram fúteis, que aqueles deuses não passavam de pedra, pau. E lutava contra a sua própria família para trazer o conhecimento de Deus, para que eles largassem a idolatria. Diz a um Midrash, que conta que o pai de Abraão tinha uma loja de ídolos. E Abraão ficou tomando conta um dia para o pai. E Abraão ficava falando: pai, o senhor tem que largar esses ídolos, pai. Pai, eles não são deuses, pai. Pai, eles são mortos. Pai, eles não conseguem ir de um lugar para o outro se alguém não carregá-los. Pai. Aí um dia, o pai não lhe dava ouvidos. Um dia o pai o deixou cuidando da loja, foi fazer alguma coisa, voltou e estava a loja toda quebrada. Os ídolos todos destruídos, tudo no chão quebrado. E aí Tera virou para Avram e falou: meu filho, o que você fez? O que aconteceu? Ele disse: pai, veio uma pessoa aqui e fez oferenda para um, e o outro ficou com ciúme, e começaram a brigar entre eles. Um ídolo brigava com o outro, um ídolo não aceitava, e com isso eles fizeram uma briga aqui na loja, um brigando com o outro, e destruíram todos, se destruíram. E aí o pai disse: meu filho, que bobagem é essa? Não passam de pedra e pau. E ele disse: é isso que eu estou tentando falar para o senhor há tanto tempo. Pessoal, esse deve ser o nosso desejo, de levar o conhecimento de Deus às nações, através de Yeshua. Porque você quer saber? Levar a Torá sem Yeshua também não adianta. Não adianta! Não adianta levar a Torá sem Yeshua, porque ela não estará escrita no lugar certo. Torá, se não for escrita balev no coração, não muda a vida de ninguém. Eu conheço gente versada. Eu conheço gente versada em hebraico, versada em Torá, versada em Midrash, cuja vida é uma vergonha. Não adianta. Yeshua é aquele que escreve, segundo Jeremias 31, a lei no coração, na mente. Isso é chamado de nova aliança. Isso é uma obra sobrenatural. Por isso que ele é filho de Abraão, porque através disso, Yeshua dá a você o poder de levar o conhecimento de Deus verdadeiro às pessoas, tirando-as da idolatria. Não pode haver gentio no reino de Deus. Quando começaram a discutir na reunião lá que eu tive agora, não sei o que gentio, não sei o que gentio, eu disse: olha, não há gentio. Paulo em Efésios 2 fala que eles eram gentios, agora eles são parte da família de Deus. Não há gentio no reino de Deus. Mas o que? Viram judeus? Não viram judeus, são parte da família de Deus. Judeus e não judeus, juntos, é um povo só. Debaixo de uma gama de mandamentos comuns, mas também debaixo de mandamentos específicos para ambos. São em suas diferenças. Porque gentio quer dizer, tem uma conotação muito ruim na Torá e na tradição judaica. Gentio é associado a pagão. Você não é pagão. Você não é idólatra. Você era idólatra. Naquela época, você estava afastado da comunidade de Israel. E agora, através de Yeshua, você foi trazido para dentro. Você foi trazido para dentro, sabe de onde? Da tenda de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão deixa a tenda aberta. Petar Ohel, tenda aberta. Meu irmão, judeu que é judeu, segue o exemplo de Abraão e mantém a tenda aberta. A tenda tem que estar aberta. Judeu que é judeu, segue o exemplo de Abraão e corre de encontro às nações. E se esforça, sem esperar recompensa, sem esperar honra, sem esperar reconhecimento.